Você já parou para pensar em quantas verdades aceitamos sem questionar? Aqui, no Zetética Channel, nós seguimos outro caminho, o do questionamento, das evidências e da lógica. Exploramos ciência, filosofia, psicologia, história e desmontamos mitos que atrapalham a busca pela verdade. Se você valoriza pensamento crítico e curiosidade, este é o seu lugar. Inscreva-se e venha descobrir o mundo com a gente. Durante a formação, os médicos residentes aprendem inúmeras técnicas, cirurgias e procedimentos que mais tarde usarão para salvar vidas. Ser capaz de recordar essas habilidades pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Com isso em mente, um estudo de 2006 reuniu uma turma de residentes de cirurgia para aprender a suturar artérias. Eles foram divididos em 2 grupos. Cada grupo recebeu os mesmos materiais de estudo, mas um deles fez apenas uma pequena mudança na forma de estudar. Um mês depois, quando foram testados, esse grupo teve um desempenho cirúrgico significativamente melhor do que os demais. Vamos descobrir qual foi o segredo desse grupo, junto com outras 2 técnicas de estudo altamente eficazes que você pode aplicar dentro e fora da sala de aula. Mas antes, precisamos entender como o cérebro aprende e armazena informações. Imagine que estamos tentando memorizar a anatomia do coração. Quando aprendemos algo novo, a memória é inicialmente registrada em grupos de neurônios, numa região do cérebro chamada hipocampo. Enquanto continuamos estudando o funcionamento do coração, reativamos esses mesmos neurônios. Essa repetição fortalece as conexões entre as células e estabiliza a memória. Com o tempo, o conhecimento é transferido para a memória de longo prazo, em uma região chamada neocórtex. Ainda não se sabe exatamente como essa passagem acontece, mas os cientistas acreditam que ela ocorre entre as sessões de estudo e principalmente durante o sono. Nesse processo, o novo conhecimento se integra a outros já existentes, como medir os batimentos cardíacos ou a anatomia de outros órgãos. E não para por aí. Sempre que relembramos a anatomia do coração, essa memória de longo prazo é reativada e pode ser atualizada e reforçada com novas informações. É aqui que entra a primeira técnica de estudo: testar a si mesmo com cartões de memória ou simulados. Esse tipo de prática exige recuperar ativamente o conhecimento, o que fortalece a memória de forma muito mais eficaz. Muitos estudantes preferem reler apostilas ou destacar trechos, mas isso pode dar uma falsa sensação de aprendizado, já que a informação está visível diante dos olhos. O autoexame, por outro lado, mostra de forma mais precisa o que você realmente sabe. E se você errar as respostas? Não se preocupe. Os erros também ajudam no aprendizado a longo prazo. Quando tentamos lembrar algo e falhamos, ativamos partes do conhecimento já existente. Quando vemos a resposta correta depois, o cérebro consegue integrar melhor essa nova informação. A segunda técnica está ligada à primeira. Ao estudar com cartões ou resumos, misture diferentes assuntos. Esse método, chamado de intercalação, leva a uma retenção melhor do que estudar um único tema por vez. Isso acontece porque alternar assuntos obriga o cérebro a esquecer temporariamente e depois lembrar de novo, reforçando a memória. Além disso, conseguimos perceber conexões entre os temas e entender melhor suas diferenças. Agora que já sabemos como e o que estudar, falta o quando. Aí entra a terceira técnica: espaçar os momentos de estudo. Revisar em intervalos de tempo permite que o cérebro descanse, durma e consolide melhor os conhecimentos no neocórtex. Por isso, estudar apenas na véspera da prova pode até deixar o conteúdo fresco na memória, mas não garante aprendizado duradouro. Voltando ao estudo com os médicos residentes, os 2 grupos estudaram o mesmo conteúdo. A diferença foi que um grupo fez tudo em um único dia, enquanto o outro distribuiu os estudos ao longo de 4 semanas. Resultado: o grupo que estudou de forma espaçada
teve desempenho muito melhor. Essas 3 técnicas funcionam porque foram pensadas para o cérebro. Elas aproveitam e potencializam a forma natural com que ele organiza e armazena informações no nosso dia a dia. Este é seu desafio prático. Aplique a intercalação em um tema esta semana. Teste. Observe se a dificuldade inicial se transforma em aprendizado sólido. Depois, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Qual foi o maior insight? Inscreva-se para dominar métodos respaldados pela ciência e aprender como nunca.